Ô, Eduardo, e esse negócio do Apocalipse, o que é que tu acha aí dessa questão aí? Olha, Não dê muito a sua posição, não. Seria bom que você mostrasse um modo que as pessoas veem o Apocalipse. Tem muitas pessoas que veem de um modo diferente, né? Inclusive tem um livro aí que dá 3 visões, né? Assim, com relação a fatos que irão acontecer no Apocalipse. Sempre tem 3 visões. Por exemplo, arrebatamento, eles têm 3 visões. Milênio, eles têm 3 visões. Tribulação, ele tem 3 visões. E várias outras coisas. A ressurreição, tem alguns que têm 3 visões com relação à ressurreição. uhum. Então, e o que é que tu diz assim? Ó? Qual a visão que tu acha assim que Olha, é mais assim, correta? sobre o Apocalipse, toda essa interpretação um pouco mais ocidental e, vamos dizer assim, mais por ser ocidental, mais nova dos acontecimentos, vamos dizer assim, dos finais do tempo, que, ao meu ver, não seria um final do tempo, mas uma transformação, uma mudança no que a gente entende por tempo e o agora e o aqui. Eu não compartilho muito com a visão mais ocidental da coisa, desse plano de destruição completa, da maioria e tudo pro céu. Assim, eu acredito muito no que o Oriente já tem falado. O Oriente, mas em que parte? Sobre o que o povo judeu ele tem para dizer sobre o final dos tempos ou as mudanças que esse mundo vai sofrer. Uma das primeiras coisas que o próprio povo judeu fala é o ano da perfeição. E esse ano da perfeição vai vir com o próprio Mexiá. O Mexiá de Israel, prometido de Israel, vai vir nesse ano. Inclusive, todo judeu, ele acredita que quando o seu Messias chegar, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é ressuscitar todos aqueles que esperaram por ele. Peraí. Então, o ano da perfeição, que subentende hoje aqui, como você está falando aqui Esse seria o ano 7. do Ocidente, No caso, o ano 7 mil. é o milênio. Não é a implantação do milênio. Exatamente. É porque, assim, se a gente for tentar adaptar as interpretações orientais para o que muitas interpretações ocidentais acham, vai começar Então falha. faça o seguinte, mostra aí só o que os judeus, como é que eles acreditam nessa questão. Eles acreditam que no início dos final dos tempos o Messias prometido dele vai vir e vai começar a implantar uma transformação. E ele é o rei dos judeus. Então ele vai fazer com que Jerusalém seja a capital do mundo e vai começar a reinar sobre esse reino, sobre a terra. Agora, os detalhes desse reino, a Torá, a Brit Hadashah, a Bíblia, assim, ela não dá tantos detalhes de como é os pormenores desse reinado dele. Mas que ele virá, por exemplo, no monte chamado das Oliveiras, a gente tem um dos maiores cemitérios de Israel. Inclusive, muitas pessoas hoje, as pessoas mais abaixadas, os judeus mais abaixados, eles pagam para ter uma parcela, um túmulo, vamos dizer assim, lá no monte chamado das Oliveiras, porque ele acredita que quando o seu Messias chegar, e vamos dizer assim, na transformação desse mundo e no ano da perfeição, quando esse Messias chegar, eles serão ressuscitados já para encontrar com o Messias nesse monte chamado das Oliveiras. Aí, a partir de agora, eu também queria... Não, mas veja só, antes de passar para o Edinaldo, porque é o seguinte, como você está falando da questão... É nesse ponto que eu acredito. Eles estão esperando o Messias, mas antes, qual é a visão dele com relação ao anticristo? Ele tem alguma coisa com relação a isso? Porque a Bíblia, a gente tem referência a João, vários anticristos da Bíblia. Então, o próprio João fala que muito tem se feito um anticristo, a própria Bíblia fala. E o que seria esse anticristismo? Ou esse anticristianismo? Ou o próprio anticristo? São pessoas que têm a aversão pelo próprio Messias, pelo que, vamos dizer assim, a essência e o espírito do povo judeu e a própria Torá e significa. Uma linguagem que destrói eles. Uma linguagem popular para que alguém que vai assistir o vídeo, por exemplo, aqui no nosso município, entenda, é uma pessoa que é contra a religião, um exemplo. Ou uma pessoa que é contra o próprio judeu e a nação judaica. Mas, assim... Isso seria um chamado de um anticristo, né? E isso aí seria um protagonista também, que ele seria apresentado na característica de político. Então, assim, tudo foi muito dado ao campo religioso, mas aí... sem estudar a questão do desenvolvimento sócio-histórico em questão do campo político.
Por exemplo, se a gente estudar sobre política, a gente vai entender mais o Apocalipse do que for estudar o Apocalipse pela visão religiosa. Porque o que existe? Existe uma concorrência de entendimento que, ao mesmo tempo, ela é conflitante entre a questão ocidental e oriental sobre o Apocalipse. Por exemplo, você pega várias visões que passaram a ter, e visões até novas sobre a questão, por exemplo, do arrebatamento, o arrebatamento como uma fuga, um escapismo do mundo social na perspectiva cristã ocidental e protestante, especificamente. Então, por exemplo, vai acontecer um rapto, mas veja só, esse desenvolvimento que aconteceu em relação a esse tipo de teologia, ele é novo e é ocidental. Ele não é antigo, nem apostólico e nem bíblico. Ele é de um entendimento religioso de uma das vertentes do cristianismo. Então, assim, se a gente for estudar numa perspectiva mais ampla, a gente não tem que partir do pressuposto de entender que o ponto principal de estudar o Apocalipse, ele não seja totalmente ocidentalizado, mas ele seja do Oriente para o Ocidente. Uhum. Entendeu? Porque se isso se origina por toda a produção bíblica, se ela foi produzida por judeu, a mentalidade é judaica, a cultura é judaica e toda associação que se faz alusão em linguagem é judaica. Então, o que é que a gente tem que entender para entender João, o escritor do Apocalipse? O Apocalipse é o quê? O último livro bíblico do Novo Testamento e da Bíblia, né, um todo. E também é um livro que ele tem como conceito o fim das coisas, mas a palavra em si, ela tem um conceito de quê? De revelação, ou descortinar. Então, assim, se você está revelando, a maneira que está sendo produzida ali no livro escrito, aquilo não tem revelação. Se você for olhar, aquilo ali tem uma quantidade de figuras de linguagem que só para eruditos e bem entendidos que podem compreender aquilo. E eruditos que compreendem uma parte são eruditos do judaísmo e da linguagem judaica, que podem ter uma certa compreensão do caso. Mas um fator didático para esse entendimento. Então, assim, a gente não pode achar que pode simplificar uma coisa tão complexa como as pessoas insistem em fazer e toda vez desemboca em grandes erros conflitantes teológicos. Por exemplo, para a gente saber que vai existir, por exemplo, conflitos em uma grande guerra, tipo no Oriente Médio, que isso aí é o prelúdio do arrebatamento. Antes do arrebatamento, vai acontecer tipo alguma guerra, então o escapismo teológico prega, uma linha teológica, prega que antes desse grande caos acontecer, que vai estar acontecendo uma ebulição social política, vários conflitos e várias alianças mundiais contra duas principais nações. Então, o que a gente pode entender? A gente tem que estudar as correntes políticas e estudar também outro aspecto geopolítico. E quais são? Por exemplo, para que exista um governo internacional, que ele tenha um controle mundial, ou que seja um sistema mundializado, ele precisa de quê? Rompimento de fronteiras nacionais. Aí você tem, atualmente, por exemplo, por isso que são coisas que a gente não sabe quando vai acontecer, e esse imediatismo e desespero protestante, por exemplo. Por isso que o terreno político ele é mais entendível, mais inteligente para a gente estudar, para entender o Apocalipse. Muito mais o terreno político do que propriamente o terreno religioso. Porque quando a gente vai para vertentes religiosas, o que acontece? São pluralmente muitas religiões com pensamento ou vertentes religiosas do cristianismo que elas se chocam em vários tipos de entendimento. Então, pluralizam o entendimento. Então, a gente não vai ser direcionado a uma característica específica de dizer aqui, olha, essa linha tem mais clareza. Então, para a gente ter clareza e não ficar no espectro religioso, a gente tem que ir para o campo político. Uhum. E dá para a gente acompanhar com mais clareza, porque são fatos que vão se desenrolando, que são muito claros. Por exemplo, se para acontecer um governo global tem que quebrar a ideia de nacionalismo para que exista o globalismo, então quem vai na frente, na dianteira dessa questão globalista? Digamos que no Ocidente, os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos a gente tem que estudá-lo como potência dentro de intervalos. Por exemplo, o intervalo que está acontecendo agora, alternância de governo. Aí chega, por exemplo, um governo republicano, que não é um governo intervencionista. Já é um governo mais nacionalista. Então, toda a agenda global
já começa a ser desmantelada, nem que seja por 4 anos ou 8 anos, mas ela vai ser desmantelada. Por quê? Entre todos esses países mundiais, existem 2 países que têm tradicionalmente guardado características nacionais que são exatamente quais? Apenas 2 destacados: o Estado de Israel no Oriente Médio e os Estados Unidos no mundo ocidental. Então, assim, para a gente ver essa possibilidade de governo único, a possibilidade de expansão, de globalismo, a gente tem que estar na característica do terreno político. Então, a gente vai entender muito mais a questão do Apocalipse. Olha só, tu falou aí uma questão de alternância de poder. Mas veja só, qual foi o escritor? A gente até já tocou nesse assunto uma vez, dos Corres da Tesoura, como é? Como é o Teatro da Tesoura? Teatro das Tesouras. Quem foi que falou isso aí? Foi o... Esse foi Não é o Olavo, não, né? Ele tocou nesse assunto, né? Foi um assunto debatido. E o que era que estava acontecendo no Brasil? O Teatro das Tesouras. Como era o teatro? Funcionava de que forma? É uma falsa alternância de poder. É basicamente isso. Entendeu? Então, eu acredito assim também. Colocou o Trump, é isso, aquilo outro, é de direita, que é status. Não. E quem mim, cria isso é o Lenin. O Lenin cria isso. Para mim, pode ir quem for lá, seja no Brasil, por exemplo, Lula, Bolsonaro, pode ser quem for. Ele tem que andar de acordo com o sistema que já está implantado no mundo. Eu acredito, eu não tenho como provar, mas eu acredito que existe as 13 famílias que governam o mundo. Eu acredito. Sim, assim, acreditar na governabilidade dele por influências. Então, esses caras, ele não passa de marionete. Existe sim. Ele não passa de marionete, na minha opinião. Agora a questão do só que a gente tem que ver tudo isso com relação a Israel. Por exemplo. Essa movimentação a Israel. Porque assim, vamos dizer, governa o mundo, porque tem influência em todos os países. Deixa eu dizer uma coisa. Mas qual é o tipo de relação dessas famílias com o Estado de Israel? Tem uma pergunta aqui que eu não queria fazer, para vocês não correr o risco de responder e causar algumas interpretações no futuro. Então, eu não quero fazer essa pergunta. Mas a gente não pode ver Israel como se ele fosse... Mas ele é o alarme. Sim, eu sei, de fato. Mas que ele soubesse, literalmente, que aquilo é aquilo naquele momento. Sabe por que eu digo isso? Porque eu acredito que Jesus veio a esse mundo. E os judeus não aceitaram. Por quê? Porque eles não entenderam a profecia. A profecia ela pode enganar. A quem vai interpretar pode se enganar. A profecia, por exemplo, Daniel, o Jeremias disse: Mas ele estava certo. O meu povo só vai passar 70 anos lá no Egito. Aliás, no Egito não, lá na Babilônia. Cativo na Babilônia. Aí o Daniel fez as contas. O profeta Daniel disse: oxe, já deu 70 anos. Eu vou saber porque é que isso está acontecendo, já deu 70 anos, porque o povo não foram libertos. Aí ele foi orar, que é aquela oração que o povo fica ensinando para o povo fazer nas igrejas, né? Aquelas orações, mas foi uma oração específica. Que ele foi orar a Deus para saber o porquê daquilo ali. No caso das 21 dias. 21 dias de oração que o anjo vai dizer: olha, no primeiro dia que tu aplicou o teu coração, saiu a ordem. Só que o príncipe da Pérsia tem aquele contexto todo, né? Que eu não quero prender aquilo ali. Então, o próprio Daniel, ele interpretou a profecia lá e ele achava que o povo ia ser liberto com 70 anos, e não foram. Aí teve a revelação do sonho que não era 70 anos. Era 70 semanas. Só que o povo teve uma liberdade quando o Ciro começou a governar. E esse não é o assunto. Aí vamos voltar para cá. Agora, veja só. Essa questão do anticristo, que eu defendo, que não sei, eu acredito assim que não seja uma pessoa. Cada dia que vai passando, vai ficando mais nítido que... Não é uma pessoa. Que não é uma pessoa específica, mas é um sistema. Que vai criando uma organização. Uma unidade gigantesca. Porque, veja só, são quantos anticristos? Assim, você já citou aquela passagem que fala de vários anticristos que saíram do meio, João diz que saíram do meio de nós, pertencia a nós. Está se falando justamente daqueles que foram contra a doutrina de Cristo. Talvez o princípio comece por esse. Bom, mas se existe um anticristo que vai aparecer, aí eu pergunto. Esse é um protagonista central. Sim, mas eu não acredito que essa pessoa irá aparecer literalmente. Sabe por quê? Porque se só tem um anticristo,
Aí tem duas bestas. Um sai da terra e outro sai da água. A terra, que a interpretação bíblica que eles fazem, eu já li, é a terra de Israel. A terra. E o que sai das águas é que sai dos povos, das multidões. Que é essa questão que você falou que, olhando pelo lado político, é mais fácil de entender do que o religioso, mas lá ele já falou isso, porque saindo da terra está saindo do lado religioso, do lado de Israel. E os que saem da multidão é um político. Então, se sai dois para fazer uma união, que a gente entende lá que é a besta, né, as duas bestas, que sai, ainda tem um falso profeta ainda, que as igrejas evangélicas dizem que é Cristo, Deus, ainda tem o dragão, que é o que faz, que é como se fosse ele se fazendo de Deus, o anticristo se fazendo de Cristo, e o falso profeta se fazendo do Espírito Santo. É uma misturada também. Então, como é que se são duas bestas e é uma pessoa só? É por isso, Van, que o Apocalipse... E eu acredito assim, que existe assim, que vai existir sim, esse sistema, tá tudo bem andado. É inevitável isso aí, a gente já podemos ver isso aí. Primeiro, veja só, ninguém tem autonomia para nada. Ninguém, por exemplo, a gente estamos aqui, mas a gente, às vezes, se falar alguma coisa aí fora do contexto, o vídeo não pode ser nem postado. Então, existe um monitoramento de modo geral, uma fiscalização de modo geral. Aí lá diz que ninguém vai poder comprar nem vender, não vai ter negócio nenhum se não tiver esse número, que é um número de homem, que representa o número de um homem, manda calcular. Só que o número é 666, manda calcular. Calcular o quê? Se é 666, então deve ter um cálculo aí, alguma coisa que não for bem claro. É por isso que as pessoas não pregam Apocalipse. Existe aí alguns, eu já comprei vários livros de pregadores sobre Apocalipse e todo ele anda numa linha só. E não levar uma coerência, né? Não, tudo numa linha só, repetindo o que já foi dito pelo primeiro. Sempre. Não tem diferença. E a gente pode ver isso aí no ano de 2021. Comprar e vender, só podia comprar e vender, só podia negociar, só podia sair de casa, só podia fazer todas as coisas que necessária, básica do ser humano praticar, fazer, só podia fazer se tivesse um item, que não era a marca, né? O número 666, nem a mão, nem a testa, mas era um item que tinha que ter para poder resolver os seus problemas. Todo mundo sabe em 2021 o que aconteceu. Eu fui para Maceió algumas vezes fazer compra em meio àquela pandemia e nas lojas não podia entrar. A não ser se eu tivesse com uma máscara. Então a gente podemos ver que aquilo foi um teste que eles fizeram para ver se ia dar certo. E deu certo. Até hoje tem gente usando máscara. Até hoje. De fato, tem, assim, isso aí pode ser indicações que a gente leva a dizer, não, a gente está cada vez se aproximando para isso. Só que isso, para acontecer de uma forma assim enrijecida e altamente regulamentadora, a ponto de o cidadão não poder usufruir do status quo que socialmente dizem que ele possui, o que acontece? Não, mas peraí, deixa eu fazer deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso não quer dizer que a pessoa não possa participar. Eles têm condições. Se você receber, você vai ter toda a regalia. Você vai poder, não, a liberdade é comprometida. Isso, claro. Agora, se você se opor àquilo ali, não quiser, você é quem vai ficar restrito. Quando eu vejo uma atitude dessa, por exemplo, o ministro, eu não vou estar citando o nome de ministro aqui, mas o ministro, tem um ministro aí que disse, não, tem que vacinar todas as crianças. Se não vacinar, os pais serão penalizados. Aí eu perguntei, e qual é o tipo de pena? Aí ele falou, não vai ter direito ao Bolsa Família, que na maioria do Nordeste. A maioria do Nordeste. Tem uma assistência livre forte, assistência, né? No Bolsa Família. Não vai poder frequentar a escola. Não é muita coisa, mas... A escola sabe como é que é, né? É uma cadeia. É uma prisão. Um sistema soviético. É uma prisão onde prende as crianças e leva a fazer o que estão fazendo hoje. Mas a escola foi projetada e programada para fazer pessoas obedientes. Então, quando eu vejo, não é só a escola não, se a gente for citar aqui, vai ter gente que vai ficar com a raiva da gente, viu?
Outros ambientes, né? Tem outros ambientes também, É de que a gente frequentamos. E ele contribui para isso. Claro, e outra coisa, esquecer a mensagem que alguém já vai entender. Esquecer a mensagem principal que a gente, quando ia ouvir aquela mensagem principal, é isso, aquilo, outro, e puxar agora, não, agora é aqui, olha. Você tem que ir por aqui. Aqui é aqui. Você tem que me obedecer. Mas Olha, eu isso é sou. de instituições, pô. Entendeu? O que for de instituição, pô, vai cair. Então eu vejo assim, que esse não sei se, como eu já disse, não acredito que seja uma pessoa, mas esse sistema vai existir. Agora, Van, aquela coisa, só recitando uma listagem dessa questão do sistema global. Por exemplo, enquanto não houver, por exemplo, um antipolítica israelense, rompimento de nacionalismo israelense, um globalismo de verdade. Mas você atuando fala pro- rompimento interno ou externo? Tipo assim, Israel interno, por exemplo, Israel, ele perdendo todas as possibilidades de autodefesa com invasões diretas ocidentais, a ponto deles não poderem nem se defender. Por exemplo, não tem aquele texto lá de... Isso é questão Mas de... peraí, eu não política entendi de essa defesa. parte. Veja só, ocidental, por que do Ocidente que ataca Israel? Não é que ataque a Israel. Por exemplo, aí vem a questão da ideia da alternância de poder, que a gente às vezes diz assim, não, pô, mas isso aí são peças do mesmo xadrez. Mas Porque assim, não... as guerras de Israel sempre é no Oriente, é com o país lá do Oriente, é no Oriente. é Líbano, é Exato, Irã. exato. Pronto, corretíssimo. Só que aquilo ali está dentro de profecias regionais, né? Até ali está atuando dentro de uma regionalidade médio-oriental. Quando se fala, por exemplo, deles perderem a liberdade, eles não poderem nem sequer ter esse poder. Por exemplo, o que aconteceu durante a guerra de 1967, a guerra de 67, que é a guerra dos 6 dias em Israel? Foi definido, protocolado, que Israel não poderia se defender, não poderia atacar, só se defender. E não poderia atacar primeiro. Isso era sobre o poder dos Estados Unidos e das nações Mas ocidentais. essa ideia continua na cabeça do Ocidente aqui. Pronto, então veja só. O nosso presidente mesmo ataca constantemente Israel porque diz que Israel está atacando, matando não sei o que. Mas esse ataque. Não, mas você vai só receber pancada? exatamente. A questão Qual é a melhor defesa? É um bom ataque. É o ataque. Exatamente. É o que eu estou dizendo. É um Enquanto bom Israel ainda tiver essa autonomia de continuar fazendo isso, o seu nacionalismo não foi rompido. Entendeu? Ainda existe, ainda está intacto. Quando ele perder totalmente isso, não tem aquele versículo lá que diz assim, que então fugirá para o deserto? Pronto. Interpretam alguns teólogos judaicos. Existe uma interpretação judaica em relação a isso. Por que a gente diz judaica? Porque a gente tem que dar um ênfase ao que é coerente, não ao que é tendencioso, ao que achamos, porque a gente pertence às vezes a alguma denominação. E tal. É muito tendencioso, entendeu? Assim, sem a gente tomar partido de denominação e na instituição, o que é que acontece? Uma linha que leva a um sentido de coerência é qual? Israel vai ser tão atacado, tão bombardeado, é por isso que, por exemplo, não vai existir arrebatamento sem Israel estar numa situação extremamente caótica, pior do que está. E é nisso que eles vão pedir um rei e o rei chega. Então, assim, é por isso que eu Mas digo, abrindo um parênteses aí, não esquecendo essa fala, porque é o seguinte, quando você fala o arrebatamento, botando aí na sua fala, aí você sabe que existe 3 linhas é por isso que eu falei, pensamento descartando com relação É melhor descartar à isso. visão. É melhor Sim, mas aí é o descartar. seguinte, a gente melhor não vamos descartar. interferir na convicção de ninguém. Um acredita que é dessa forma, outro acredita que ele deixa pra lá. Pronto. Não, é exatamente Não é isso? nesse aspecto. É isso aí, por exemplo. Porque deixando de lado aí, isso. por exemplo, a gente que pertencemos a uma igreja, principalmente dispensacionalista, que acredita que o arrebatamento é um pré-tribulacionista. Antes da tribulação. Você falou nessa situação que Israel vai se passar tudo por isso, então isso aí já caracteriza a grande tribulação para Israel. Aí é quando vem. Então tem gente que pensar dessa forma, por exemplo, se a gente pensar dessa forma na denominação que a gente frequentamos, ele vai nos expulsar de lá, porque ele não aceita. Isso é verídico. Tem um rapaz aí, eu tenho até uns livros dele aqui, eu doei, do Hernando Dias Lopes. Ele era passou pós, não dá mais estudo nenhum nas igrejas. E ele era seminarista das igrejas evangélicas, O que aconteceu? Assembleia de Deus. Ele agora não. Ele tinha foi pregar, ele tinha foi em Vegel. Ele tinha uma agenda para cumprir no Vegel. Quando ele vira o vídeo dele que ele passou a ser pós,
Aí não quiseram mais. Agora veja só, o Tá que vendo? levou o cara a migrar esse negócio de pré e Não, e o foi que- exatamente os fatos E apresentados o que eu acho interessante, sabe o que socialmente, é? as ebulições políticas que foram desmistificando esse entendimento. Então, assim, a questão é a corrente que você diz assim, bom, não dá para conflitar com esse entendimento porque ele é muito correto. E sabe o que é que eu acho se for a interessante? questão de buscar a verdade pela verdade, sem tomar partido, é possível encontrar um sentido dado à questão, por exemplo, de algumas explicações bíblicas de origem. Origem, realmente. E o que eu acho interessante, sabe o que é? É que uma pessoa que pensa assim, ele convive com o outro. Por exemplo, o cara, ele, no caso, Exato. pensa após, o pré, ele convive com o pré. Os dois. Ele não tá nem aí, Já não tem tem um mês, preocupação nenhuma. Um mês Tem um ainda. mês que tá lá. Ele convive com o pré. Agora o pré não consegue conviver com nenhum mais. Ele tem como inimigo. É imperativo, pô, são imperativos. Tá entendendo como é que é? O que é pós o mês, ele convive tranquilo. Ele dá o direito a ele tranquilo de você pensar da forma que você. Já ele não quer, porque tem alguma coisa por trás aí. Um dia eu vou descobrir o que é. Aí vem aquela questão, que por sua vez, o que acontece? Então, aí voltando lá aquele assunto, para a gente não perder a linha que você estava. Então, Israel vai ter que ser atacado, né, de modo Sim, geral, E bem atacado. sem poder se proteger. Não vai ser E aí eles vão clamar, eles vão clamar. Inclusive, vai ser um ultra-ataque, entendeu? Então, aí eles vão clamar pelo seu Salvador. inclusive a própria Bíblia fala E ela que vai fugir, então quer dizer que eles vão fugir de onde? De onde para onde? A Bíblia diz que é para um deserto. Né? Aí o que acontece? Possivelmente nessa fuga de. Olha só, imagine que é o Egito. as forças armadas de Israel ter que fugir de Israel. Aí você vê que cada vez mais não vai ficando uma questão clara. Não é o razão que vai se aparecendo como uma revelação, a clareza. Vai aparecendo cada vez mais uma forma meia embaçada de entendimento. Por exemplo, se Israel está sendo altamente atacado, ultra atacado, com forças militares bélicas a ponto dele não resistir ficar dentro do seu território. Ele vai sair do território dele e vai para o deserto. Consequentemente, isso vai ser travado no deserto, essa guerra. Como, por exemplo, a guerra de 67. Eles estão num local específico em guerra. Israel, como cidade, ela vai estar o quê? Vulnerável. Nessa perspectiva, vai. Aí a gente vai dizer assim, não, mas vai existir, claro que sim, a proteção que eles têm até hoje, toda a proteção em aerodome, toda a proteção Alguém interna. vai dizer que isso aí vai ser a guerra de Gog e Magog. Está entendendo? Quando vai Não, acontecer isso com Israel. inclusive, por exemplo, aí vem outra linha judaica. Cada vez mais eles tentando preencher lacunas. O que acontece? A Bíblia, as tradições judaicas, ela serve para quê? Para preencher lacunas que a gente não entende com clareza na Bíblia. Tradição não é coisa que você inventa ou cria aleatoriamente, não. É uma questão muito dada a revelações, a entendimento mais claro, que foi dado a alguns grandes sábios, e ele foi complementando aquele entendimento para dar uma direção mais lógica sobre como aquele fato deu início. Beleza, vamos terminar esse vídeo aí, depois a gente vê outro. Continua esse mesmo assunto, né? Vamos encerrar esse vídeo aí. Beleza?